Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui é Janete. Hoje, enquanto eu mostro para vocês aqui como estão as minhas plantas, entre uma chuva e um sol, eu vou falar um pouco respondendo algumas perguntas que alguns dos meus amigos, dos meus inscritos têm feito, né? Às vezes no PV me perguntam a maneira que eu cultivo as minhas plantas e também o substrato. Sobre o substrato, eu vou mencionar o que eu uso novamente, porém não tenho como mostrar hoje porque me faltam alguns dos ingredientes que leva no meu substrato, como por exemplo o carvão moído e o esterco de curral. Então, como aqui no meu quintal tem uma terra vermelha, então eu faço assim. Eu coloco a terra vermelha, muito arenosa, adiciono ainda mais areia, porque a areia, ela normalmente, naturalmente, ela já é drenante. Ela já é um material drenável. A areia, por mais tempo que ela fique em um lugar, ela jamais vai ficar, jamais vai criar aquela camada que impermeabiliza, né? Então, a areia, na minha opinião, é fundamental colocar junto com o substrato que você já usa. Então, eu coloco um pouco dessa terra vermelha, que é que eu tenho aqui no quintal. Eu coloco a areia grossa, não é a fininha, é a grossa. Aqui na minha cidade costuma dizer que é areia que usa para fazer contrapiso. A areia que usa para fazer reboco é mais fina. No entanto, a areia que usa para fazer contrapiso, antes de colocar o piso, né, é usada uma areia mais grossa. Então, essa areia mais grossa é que é a areia que, na minha opinião, é interessante colocar juntamente com a terra no substrato. Bom, além desses dois ingredientes, que é a areia grossa e a terra que você tem aí, desde que não seja uma terra barrenta, tem que ser uma terra arenosa também. Aí você adiciona, tô falando do meu substrato, viu gente? Aí eu adiciono, no caso, o carvão moído. O carvão moído, geralmente quando vamos comprar assim nos locais que vende carvão, quando a gente pede um carvão moído, aqui na minha cidade usa a expressão moinha, que é aquele carvão realmente bastante moído, que fica no final do carvão, né, que eles usam, que eles vendem para fazer churrasco e outras coisas. Então é isso. Além disso, eu adiciono o esterco de curral. Como eu já disse em vídeos anteriores, o esterco ele tem que ser bem curtido. E eu sempre vou optar por aquele esterco que está misturado onde as vacas, os animais ficam, que é uma terrinha do lugar juntamente com o esterco, né, já moído, na medida que os animais andam ali. Bom, eu espero ter esclarecido a respeito do substrato que eu uso. Agora, um ponto que também eu acho muito importante você observar para que tenha um bom cultivo, falo isso baseado no tempo de experiência que tenho aqui no meu quintal. Não sou dona de floricultura, não sou alguém que tem grandes experiências, não. Eu falo apenas e compartilho com vocês, meus amigos, experiências que eu tenho no fundo do meu quintal, que é onde eu cultivo as minhas suculentas e é onde que eu vou adquirindo, entre um olhar mais sensível e observador, eu vou adquirindo uma experiência ou outra.
Então, eu acho interessante você também observar isso, a maneira que as suas plantinhas estão reagindo a partir do momento que você planta. Seja o plantio de uma folhinha, seja o plantio de um galinho já enraizado ou uma planta adulta. Você deve ter um olhar mais sensível para que possa ir entendendo a maneira que cada planta reage ao seu substrato, ao sol do lugar onde ela está, ou à chuva, né? O ambiente em forma geral. Então, eu falo por mim que, na minha opinião, esses quesitos, né? Essas observações são importantes. Faço isso aqui e acredito que tem dado certo, porque eu perco plantas sim, porém eu perco poucas plantas, né? Em relação ou considerando pouco tempo, né? Menos de um ano ainda que eu cultivo suculentas. Então, graças a Deus, eu posso dizer que eu não perco muitas plantas, exceto quando a gente esquece na chuva e aí vem um sol quente, cai por cima. Aí pode acontecer de ocorrer igual ocorreu com essa minha pequena Debbie. Olha só, que ela estava lindona, rosada. No entanto, as folhinhas de baixo começaram a melar. Por quê? Porque vieram chuvas, não tinha ninguém em casa para poder retirar, né? E aí aconteceu de ficar muito tempo exposto a um tempo de chuva. E aí, à medida que a chuva caía e o sol vinha logo em seguida, aí o sol aquece aquela aguinha que fica ali em cima da folhinha e, naturalmente, aquela folha vai cozer, vai assar, vai melar, né? Então, eu espero ter explicado direitinho a maneira que eu cultivo e a maneira do meu substrato, da maneira que eu faço o meu substrato. Um outro ponto também que eu acho interessante você observar é a posição do sol. A posição do sol também é muito bom, porque existe suculenta que pega essa coloração linda, que você nota que é uma coloração saudável e é característica da planta, mas também existe aquelas plantas que no momento de sol intenso e que você esqueceu ali naquele ambiente que está muito sol, e acontece que a planta pode assar. Olha só o que ocorre. De experiência, tem aqui a título de exemplo o que aconteceu com essa minha calanchoe. Ela está totalmente preta. Se vai recuperar, pode ser que recupere, porque eu não tive uma experiência dessa ainda para eu entender se é possível recuperar ou não. Porém, a característica dessa calanchoe é essa. Quando ela está saudável, quando ela está recebendo sol na medida certa, ela fica bem justa, ela fica bem compacta, as folhinhas, e esse colorido em volta das folhas é característica dessa calanchoe à medida que toma sol. Porém, volto a repetir que assim é uma planta queimada, assim é uma planta colorida. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Se gostaram, assim que assistir o vídeo, deixe aí para o canal o seu joinha, que eu vou ficar bastante agradecida, visto que o seu joinha é o que mantém o canal, visto que o seu joinha é o que mantém o YouTube mandando as notificações para vocês que têm costume de vir aqui. Enfim, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, quero agradecer a todos vocês que são inscritos. Se você ainda não é inscrito no meu canal,
Faça isso. Inscreva-se aí abaixo e vai estar recebendo a notificação sempre que houver dicas e novidades aqui no meu canal. E até um próximo vídeo do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!